Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Cleonete Aguiar e esta é a nossa aula 1 da disciplina de Ética e Cidadania. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, estou usando uma calça preta, uma blusa preta e um blazer verde. O meu cabelo é um cabelo castanho na altura dos ombros, estou usando um óculos e estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no nosso estúdio. O nosso estúdio atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados e à minha esquerda uma palavra escrito EAD Mudando Realidades. Vamos iniciar a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre os valores, a moral e a ética. Nós vamos trabalhar os conceitos e a relação entre esses conceitos. E temos como objetivo conhecer os conceitos de ética e moral e diferenciá-los, e perceber a ética como base da conduta humana. Então, a gente parte inicialmente dos conceitos de valores morais, né? Porque quando a gente fala de ética e moral, a gente vai ter que entender por que e de onde vem, né, a nossa moralidade, de onde vêm os nossos princípios, e o conceito de valor vai nos dar essa noção. Então, valorar é uma experiência fundamentalmente humana, que se encontra no centro de toda escolha, e esses valores morais são os nossos conceitos, juízos e pensamentos do que nós consideramos certo ou errado, né? Por determinada pessoa ou dentro de uma sociedade. Então, o que é valor, né? Quando a gente fala em valor, a gente está falando daquilo que nós temos como referência de escolha, ou ainda um valor é o que vale. E valer é ser desejável ou desejado. Então, os valores, eles sempre vão servir para a gente como referência. Os nossos valores vão ser para nós referências para o quê? Para as nossas escolhas, né? Então, essa relação dos valores com as nossas escolhas vem de onde, né? De onde que a gente traz esses nossos valores, como que nós nos constituímos a partir dos nossos valores morais. Esses valores, eles vêm das nossas relações, né, entre nós e o mundo, como nós nos relacionamos com o mundo. Esses valores, eles são em partes herdados culturalmente, né, e a nossa primeira compreensão da realidade se funda justamente nesse solo dos valores da comunidade a qual nós pertencemos. Então, os nossos valores, né, dependendo do que nós acreditamos e de como nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos receber aí as sanções ou as aprovações da sociedade com relação à nossa conduta, né? E daí a gente traz aqui um quadro, né, de valores que nós geralmente buscamos como referência para as nossas ações, nos nossos dia a dia. Então, existem pessoas que valoram ou valorizam a cooperação, né? Em toda relação social, ela é aquela pessoa que é cooperativa, né? Que busca sempre o respeito às outras pessoas. Então, em todas as suas relações sociais, ela vai estar em volta, né, da questão do respeito. Outras pessoas que valorizam muito a disciplina. Então, em todas as suas relações sociais, relações profissionais, ela está buscando, né, esse comportamento disciplinar. Por quê? Porque isso é um valor para essa pessoa. Então, se nós valorizamos, por exemplo, a nossa família, né? Se nós valorizamos a educação, então nós vamos buscar este valor,
né, a educação, a família, como referência para as nossas ações. E isso vai impactar o quê? Nos nossos princípios éticos, né, que a gente vai entender essa relação. E a gente consegue entender quando a gente traz o conceito de moral. Então, o que é a moral? A moral social, ela é o conjunto de normas que uma sociedade elabora para regular o comportamento dos indivíduos e organizar a sociedade. Então, sempre que nós assumimos as regras sociais, nós estamos garantindo que a sociedade vai estar vivendo em uma harmonia e nós vamos garantir o nosso bem viver nessa sociedade. Então, para a gente entender melhor o que é moral, a gente tem que buscar responder a seguinte pergunta: o que devo fazer, né, em determinada sociedade? O que a sociedade espera que eu faça? Por que eu estou fazendo a pergunta em relação à sociedade? Porque a moral é esse conjunto de normas que foi constituído por uma sociedade, né? Então, essa sociedade que vai me dizer quando, assim que eu passo a fazer parte dessa sociedade, é ela que vai me dizer o que é certo e o que é errado. O que eu devo fazer? Eu sempre devo fazer o que é certo. E quem vai me dizer o que é certo? A sociedade, né? Então, a moral é esse conjunto de normas elaborado pela sociedade para me orientar sobre o que eu devo fazer para fazer a coisa certa. Enquanto pessoa humana, né, todos nós, como seres humanos, nós temos algo que só nós, como humanidade, temos, que é a consciência moral. E essa consciência moral, ela vai nos ajudar muito também nas nossas decisões sobre a nossa conduta na sociedade, porque ela é essa faculdade de observar a nossa própria conduta e formular os juízos, né, sobre o que nós vamos fazer ou não vamos fazer, tanto do nosso ato passado, né, refletir sobre o que nós já fizemos, sobre o que nós devemos fazer agora no presente e no futuro, né, como nós devemos agir. Então, quando a nossa consciência moral ela age antes da nossa ação, ela vai nos aconselhar ou nos proibir a agir daquela determinada forma ou não. E após a ação, ela vai agir de forma compensatória, né? Quando a gente diz, que coisa boa, eu fiz a coisa certa, vou dormir com a consciência tranquila, né? Ou de forma condenatória, quando a gente não consegue dormir porque, né, fica aquilo martelando na nossa consciência que nós fizemos algo que não foi correto, que não foi certo, né? Então, a nossa consciência moral, ela tem essa relação direta com a moral social, que é esse conjunto de normas que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Ok, pessoal? Aí aqui eu trouxe para a gente uma distinção entre o termo, né, moral, amoral e imoral, que as pessoas confundem muito essas terminologias, né? Então, nós já vimos que a moral é esse conjunto de costumes ou normas elaborados por uma sociedade para organizar essa sociedade. O termo amoral, ele diz respeito, né? O a, ele sempre tem a ideia da negativo, né? Do não moral, mas ele diz respeito àquele sujeito que não tem capacidade para escolher, né? A gente já falou lá atrás que os nossos valores nos levam às nossas escolhas, mas no ato em que nós temos, por exemplo, uma criança, uma pessoa com alguma patologia mental, um estrangeiro que não conhece a moral daquela sociedade, essa pessoa ela não tem a capacidade de julgar, de saber se é certo ou se é errado aquela ação dela, né? Então, uma criança, geralmente ela faz uma coisa de falar, mas é uma criança, não sabe o que está fazendo. Exatamente. Então, a ação da criança e de uma pessoa que tem uma patologia mental não pode ser
ser considerada nem moral e nem imoral, né? Que aí a gente chega no termo imoral. Imoral é aquele comportamento que é diferente das normas estabelecidas e aceitas socialmente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho a consciência moral, que a gente já falou anteriormente, a consciência moral é essa capacidade que nós temos de julgar se a nossa ação está certa ou errada. Se eu tenho essa consciência moral, claro que toda a minha ação vai ser julgada, ou como moral ou como imoral. Mas se eu não tenho essa consciência, essa ação é considerada uma ação amoral. Então, essa é a diferença, ou a distinção entre esses termos. Então, vamos para o conceito de ética, né? A ética é um termo que vem do grego, ethos, que está relacionado a costumes, comportamento, caráter, modo de ser, hábito e forma de viver. Nós temos também o conceito de ética enquanto disciplina da filosofia, né, como filosofia moral, que é um ramo da filosofia dedicada aos assuntos morais. Ela vai estudar o que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, dentro de uma perspectiva, né, de cada sociedade. Então, o conceito de ética, quando a gente pensa aí na nossa conduta, a ética ela vai ser a reflexão que nós vamos fazer sobre por que nós consideramos os valores e a moral de determinada sociedade, né? Porque sempre quando a gente fala de moral, a gente está falando de uma moral de uma sociedade específica, se eles são válidos e, principalmente, né, a ética é a busca de princípios éticos para as nossas ações. Eu gosto muito de frisar isso aqui para a gente entender a diferença entre a ética e a moral. Eu trouxe aqui alguns quadros que a gente vai ver mais à frente, que vocês vão entender, né? Então, a ética, ela implica sempre em uma reflexão pessoal. Então, vejam que a gente falou que a moral ela é social, né? É a sociedade que vai estar definindo a moral, mas a ética ela tem mais esse caráter pessoal, né? De reflexão. Então, eu vou refletir sobre a moral, eu vou fazer uma revisão racional e crítica sobre a validade da conduta humana. Então, a ética consiste em uma reflexão individual sobre os princípios da moral. É uma reflexão sobre os nossos atos, o nosso caráter, a nossa personalidade. E qual é a pergunta, né, que a gente busca a resposta quando o raciocínio é ético? Nós vimos que quando o raciocínio é moral, a gente responde o que deve fazer, né? Mas aqui na ética, a pergunta é por que eu devo fazer? Ou por que eu faço? Ou com que finalidade? Então, a ética está muito mais para o motivo da nossa ação, enquanto a moral ela está para se a ação está correta ou não, né? Então, o motivo que está por trás da ação é o que a gente vai identificar na ética. Então, a gente vai ver que a moral, ela tem um aspecto social. Quando a gente nasce, essa moral, ela já está estabelecida, né? Ela é local, ela é temporal, porque cada sociedade, em seu tempo, em sua época, em sua localidade, vai desenvolver a sua moralidade. Mas, para além dessa moralidade, nós temos os princípios, né? Então, o que são esses princípios? Esses princípios, geralmente, eles têm um aspecto universal. Então, a verdade, a fidelidade, a honradez, né? A virtude, tudo isso são princípios universais, né? Então, independente da cultura em que eu esteja, da moral onde eu esteja, eu vou buscar esses princípios para que eu possa agir de forma ética. Então, vamos entender melhor aqui a partir desse quadro, né?
A ética, ela está relacionada com os princípios, enquanto a moral está relacionada com a conduta específica, ou seja, com o comportamento, né? A ética, ela é permanente porque os princípios são permanentes, né? A verdade, a justiça, a honradez, a fidelidade, né? São princípios que... A honestidade. Então, se eu decido agir honestamente, eu vou agir honestamente em qualquer sociedade, né? A honestidade, por exemplo, ela não pode ser temporal, ela não pode ser cultural, né? Como aqui na moral. A moral, ela é temporal, por quê? Porque as regras sociais, as normas sociais, elas são temporais. Às vezes, aquilo que era correto na época da minha mãe, do meu avô, hoje, na minha época, já não é tão correto, né? A gente tem o exemplo, né, das piadas, né? Então, nós tínhamos uma comédia, uma piada que tratava muitas vezes de questões de racismo, questões homofóbicas, e hoje, né, no nosso tempo, isso não é mais aceitável, né? Então, quando a gente pensa aqui na ética, ela é universal, por quê? Porque o respeito, né, o não racismo, a defesa dos direitos das pessoas tem que ser universal. Então, a ética, ela é regra, ela é teoria, por quê? Porque diz respeito à reflexão que a gente vai fazer, né? Por que eu devo fazer isso? Por que é certo eu fazer? E a moral, ela é prática, porque é o meu comportamento, é a ação que eu fiz que vai ser julgada. Se essa ação foi certa ou se essa ação foi errada. Então, não é uma questão de bom ou mal, mas é uma questão de certo e errado. Aqui não, nós temos uma questão de bom ou mal, de justo ou de injusto, né? A reflexão é bem diferente. E, como falamos aqui, a ética vai tratar do bem e do mal, e a moral vai tratar do certo e do errado, né? Então, esse quadro, ele já nos dá essa diferença para a gente chegar nesse conceito. A moral é o conjunto de comportamentos e normas constituídos socialmente, que nós aceitamos como válidos, e a ética é a reflexão que a gente faz para buscar os princípios éticos para as nossas ações. Aí nós temos aí, nessa relação entre ética e moral, que a gente chama de indignação ética, né? A indignação ética é o que vai dar esse movimento na moral, né? Então, a moral da sociedade, ela vai mudar sempre porque a gente vai estar com essa vigilância crítica sobre a moral, e essa vigilância, ela se dá muitas vezes em função dessa indignação ética. Então, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, durante muito tempo, né, a gente viveu aí num processo de escravatura, onde pessoas foram sequestradas da África, trazidas para cá e foram tratadas como escravos, né? Então, nesse processo aí, a gente tem, durante um longo período da nossa história, pessoas sendo subjugadas, tratadas como não humanos, e aí, né, nesse processo, nós temos a indignação ética. Então, pessoas que começam a questionar essa moral social, e esse questionamento e essa indignação faz com que a gente faça uma mudança nessa relação, né? E reconheça a humanidade dessas pessoas e combata todo e qualquer processo de escravidão. Então, a gente muda essa realidade a partir dessa indignação ética, né? E desse movimento das pessoas que reconhecem o quão de desumano e antiético nós estamos nesse processo da escravidão. Aí a gente trouxe aqui uma reflexão ética, pessoal, que é um exemplo, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Essa reflexão ética é um exemplo que a gente traz, por exemplo, um policial em Nova York encontrou $35.000 enquanto ele fazia uma ronda sozinho. Após a ronda, o policial levou o dinheiro para a delegacia. Por seu ato, foi condecorado pelo prefeito e elogiado na mídia. Perguntado sobre o motivo de ter entregado dinheiro, o guarda disse que pensou em ficar com o dinheiro, mas que por serem apenas $30.000, refletiu sobre a aposentadoria e resolveu entregá-lo. Então, qual que é a reflexão ética que a gente faz aqui, pessoal?
esse policial, ele agiu eticamente, ele agiu moralmente? Aí a gente trouxe aqui a resposta, né? O policial, ele agiu moralmente? Sim ou não? Se o policial agiu de acordo com o que é considerado certo pela sociedade ou de acordo com o que é esperado pela sociedade, sim, ele agiu moralmente. Então, era esperado que o policial devolvesse o dinheiro. Ele devolveu? Então, sim, ele agiu moralmente. O policial agiu eticamente se o motivo da ação do policial for ético e baseado em princípios éticos, sim, ele agiu eticamente. Mas se os seus motivos não forem éticos, ele foi antiético na sua ação. Qual foi o motivo do policial, né? O policial ele devolveu porque era certo devolver ou por causa da sua aposentadoria? Então, nesse caso, nós podemos perceber que o policial agiu moralmente, porém ele foi antiético. Por quê? O policial racionalizou a situação e pesou o que valia mais a aposentadoria do que os $30.000 e optou pela aposentadoria. Para que essa ação do policial fosse ética, né, o raciocínio dele para devolver o dinheiro tinha que ser porque era o que era honesto a fazer, o certo a fazer, né? E ele fez isso baseado em seus princípios éticos. Assim, nós teríamos uma ação tanto moral quanto ética, que não foi o que aconteceu em relação ao policial. Então, pessoal, voltando para o nosso objetivo da nossa aula, né? A diferença entre os conceitos de moral e o conceito de ética. Então, a moral, ela está relacionada com a ação, com as normas, e a ética está relacionada com o motivo da ação. Então, nem toda ação moral é ética, e nem toda ação ética é moral, né? Então, no nosso dia a dia, a gente vai refletindo sobre essas ações e vai definindo como nós devemos agir. Nem sempre é possível também saber se uma ação moral foi ética. Nós só podemos saber se uma ação moral foi também ética se a pessoa que agiu nos disser o motivo da ação, como foi o caso do policial. Ele nos disse qual foi o motivo da ação, e o motivo não foi um motivo ético, né? Então, no nosso dia a dia, isso é mais complicado para a gente saber em relação a outras pessoas, mas em relação a nós mesmos, né, nós podemos nos responder qual o motivo da minha ação, qual a finalidade dessa ação. E aí a gente vai estar identificando a ética na nossa conduta. Ok, pessoal? Até a próxima aula com os novos conteúdos da aula 2. Educação à distância, mudando realidades.